assim a santa palavra de Deus nesta noite, em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, veja, muitas pessoas, elas dizem assim: eu não entendo por que Deus não me escuta. Eu tenho fé, eu creio em Deus, eu oro, mas Deus não me escuta, Deus não tem me escutado. Sabe que quem está pregando aqui é o profeta Isaías. E o profeta Isaías está se dirigindo a um povo que não era qualquer povo, era o povo de Deus. Isaías estava pregando para o povo de Deus, para o povo de Israel, o povo que conhecia a Deus, um povo que orava, um povo que chamava por Deus, que invocava a Deus, que tinha fé. Só que eles não eram ouvidos por Deus, não estavam sendo ouvidos. Eles oravam, mas Deus não estava ouvindo a oração deles. Então, foi aí que o profeta Isaías, ele mostra para aquele povo que provavelmente estavam tendo os mesmos questionamentos que muitos hoje estão tendo, perguntando por que Deus não me escuta, por que Deus não me ouve. Então Isaías vem com esta palavra da parte do próprio Deus. E ele fala o porquê que Deus não estava ouvindo aquele povo. Porque aquele povo estava na prática da iniquidade, estava na prática do pecado. Isaías diz pela palavra de Deus: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, ou seja, o seu ouvido não estava surdo, doente. O Senhor não estava mal dos ouvidos, com o ouvido doente, agravado, surdo, para não poder ouvir. Ou seja, o problema não estava com Deus. O problema não estava em Deus. Muitas pessoas hoje, elas até pensam que o problema está com Deus. Deus não quer me ouvir, Deus não quer me abençoar. O problema deve estar com Deus, porque eu sou uma pessoa boazinha, eu tenho fé, eu faço minhas orações, mas Deus não está escutando. E muitas vezes é preciso essa palavra chegar ao ouvido da pessoa, igual foi preciso essa palavra chegar no ouvido do povo de Israel. Porque o povo de Israel parece que não estava percebendo que estava na prática do pecado, estava na prática da iniquidade. E estas iniquidades e estes pecados faziam duas coisas que por fim se tornam uma coisa só. O que o pecado da iniquidade, a prática do pecado da iniquidade fazia? Separava o povo de Deus e encobria o rosto do Senhor para que ele não viesse ouvir a ele. Então, duas coisas que se tornam uma coisa só. Então, o rosto do Senhor estava encoberto. E hoje não é diferente. Enquanto a pessoa permanece na prática do pecado, enquanto a pessoa permanece praticando iniquidade e não se arrepende, existe uma separação entre ela e Deus. E o interessante é que no versículo 3 aí,
Olha o que Isaías, pela palavra de Deus, vai dizer. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que se compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Ou seja, aí a palavra de Deus começa a entrar em detalhes e mostrar para eles o que eles estavam fazendo de pecado. As mãos estavam contaminadas de sangue. Eles eram assassinos e culpados de homicídios. As mãos estavam contaminadas de sangue. Obviamente que eles olhavam para a mão assim e não viam o sangue, mas Deus olhava para a mão deles e estava vendo sangue ali. Às vezes, a pessoa olha para as suas mãos, olha para a sua vida e não vê o pecado, mas Deus está observando e está vendo. Por quê? Porque não há arrependimento. Os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade e a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, Deus estava de olho e vendo o pecado daquele povo que eles cometiam com a língua, falando falsidade e perversidade. Deus estava ciente. E isso fazia com que houvesse uma separação entre aquele povo e Deus. Pastor Eliezer, o que eu tenho a ver com essa palavra? O que nós temos a ver com essa palavra? Tudo. Tudo. Porque assim como na época do profeta Isaías, Deus, ele vai nos ouvir se nós não estivermos vivendo na prática do pecado. Mas, pastor Eliezer, eu sou salvo. Eu criei realmente no Evangelho. Mas se nós, mesmo crendo, vivermos na prática do pecado, nós vamos sofrer um juízo. E Deus não vai nos ouvir, apesar que nós não venhamos deixar de ser dele. Mas ele vai nos dar um castigo, e que é um castigo maior do que ele não ouvir nossas orações. Misericórdia. A pessoa, quando ela está fazendo uma coisa errada, o juízo vem e aí ela vai clamar a Deus e Deus não vai ouvir, até que ela se arrependa. Infelizmente, as pessoas aí no mundo, elas não estão, muitas vezes, cientes disso, né? E elas vivem aí, muitas vezes, até culpando a Deus, falando contra Deus, com raiva de Deus, como se Deus fosse culpado. Não, o problema não está com Deus. Ele quer salvar, ele quer ouvir, ele quer abençoar. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.